e a paz do nosso Deus enche o seu coração nessa noite. Nós vamos ler, em nome de Jesus, em Gênesis 15, versículos 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse: Olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ainda em Gênesis 21, verso 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite fria e chuvosa. E estamos aqui, em primeiro lugar, para te louvar, Senhor, pelo que Tu és nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Mas, Senhor, cada um veio aqui, Senhor, não por acaso. Cada um está aqui, Senhor, porque precisa, porque quer ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, enche os nossos corações. Senhor, nós somos tão pequenos, tão falhos, e nós precisamos aprender, ó Pai, sobre o Teu tempo. Nós precisamos aprender a esperar. Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, Senhor, que abra os nossos olhos espirituais, que constranja os nossos corações, que haja transformação de mente, Senhor, e de atitude neste lugar, nessa noite. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu não sei se você conseguiu perceber, imaginar, sobre a angústia que Abraão estava sentindo quando nós lemos este texto. Deus fala diretamente com Abraão, em visão, mas fala direto. E diz para ele: olha, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E depois de uma fala tão maravilhosa dessa de Deus, o que Abraão responde? Tudo bem, pai, obrigada. Mas, e nós sempre temos um mas, o que você vai me dar? Eu quero um filho. Eu não tenho filho. Na minha casa só tem o Damasceno, Eliezer, o servo. E se eu não tiver filhos, a minha herança vai para ele. E eu imagino que essa angústia de Abraão, na verdade, tem uma razão, né? Ela tem uma lógica de ser, na nossa visão e na nossa mente limitada. Porque, na verdade, Abraão tinha 75 anos. Ele era idoso. A sua mulher também era uma idosa. E eles sequer tinham o primeiro filho. Eles não tinham uma descendência. Então, ele tinha uma razão natural e humana de se angustiar, de falar dessa forma com Deus e de pedir. Então Deus, no seu infinito amor, resolve a questão. E aí diz para Abraão: não tem problema, Abraão. O teu descendente, o teu herdeiro não será Eliezer. Será aquele que será gerado de ti. Você terá filho, eu te darei um filho. E desse filho nascerão outros filhos, e depois virão filhos dos filhos. E a sua descendência será tão grande, e você será tão abençoado. Através de ti virá tanta bênção para as suas gerações. E a sua geração e a sua descendência vai ser tão grande,
que você sequer pode contar, como as estrelas do céu. Olha que promessa maravilhosa que Deus dá para Abraão. Eu imagino que Abraão ficou muito eufórico, né? Já pensou? Receber uma promessa assim direto de Deus? Porque não foi nenhum médico que deu, não foi nenhum profeta. Foi ali, ó, conexão direta. Deus falando com ele através de uma visão. Eu imagino que ele ficou tão eufórico que ele logo saiu correndo e chegou para Sara e falou: querida, não se preocupe, está tudo certo. Deus já resolveu. Deus vai nos dar um filho. Olha que bênção. Agora só precisava esperar o tempo determinado de Deus. Se Deus fizesse uma promessa para você, de algo que você quer muito, que você deseja muito com toda a sua força, quanto tempo você esperaria? 3 anos? E se fosse o primeiro filho? 5 anos? 7? 9? E se você já tivesse 75 anos, quando Deus te deu essa promessa? Quanto tempo você esperaria? A verdade é que nós não gostamos de esperar. Mais do que isso, nós não sabemos esperar. No dicionário, a palavra determinado quer dizer decidido. Isso significa que Deus já tinha decidido qual seria o tempo do cumprimento da promessa que Ele deu para Abraão. Ele deu a promessa, no tempo determinado dele, Ele já tinha decidido quando seria. E você e eu sabemos essa história. Do dia que Deus deu a promessa para Abraão, até o dia que Isaac nasceu, que a promessa se cumpriu. Abraão tinha 75 anos quando recebeu, e Abraão tinha 100 anos quando a promessa se cumpriu. Abraão esperou 25 anos o cumprimento da promessa de Deus. Você já imaginou ter que esperar 25 anos pela sua bênção? É tempo, né? É muito tempo. Mas Deus nos deu essas histórias que estão aqui na sua palavra para nos ensinar. E eu quero refletir com vocês nesta noite sobre 3 aprendizados que nós podemos ter a partir dessa história de Abraão. O primeiro deles é: aprenda a esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Em 2 Pedro 3, 8, temos aí? 2 Pedro 3, 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz e nos ensina sobre o tempo de Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora? Traduzindo, queridos, o que essa palavra está dizendo é: o tempo de Deus não é o nosso. A matemática de Deus para o tempo, ela não é a nossa. A conta de Deus para o tempo não vai fechar como a nossa. Talvez isso não seja muito animador, né? Mas então, a boa notícia é: nós podemos aprender a esperar. É o que nós devemos fazer. Se a matemática de Deus para o tempo não é a nossa, e se nós nunca saberemos qual vai ser o tempo determinado de Deus para que algo se cumpra na nossa vida, então o que nós temos que fazer é aprender a esperar. Mas nós devemos aprender a esperar em Deus.
E isso é bem diferente de aprender a esperar por Deus, pelo agir de Deus na nossa vida. O salmista Davi, ele fala muito sobre esperar em diversos salmos. Ele nos ensina muito sobre esperar. No Salmos 37, 7, ele diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Davi está dizendo para a gente esperar em Deus, mas ele está dizendo para a gente fazer algo enquanto a gente espera. Ele diz para a gente descansar. E o que é descansar? Descansar é quando você tira o problema da sua mão e você entrega na mão de Deus. Descansar é quando você passa toda a responsabilidade para Ele. É quando você tira o peso e a ansiedade dos seus ombros e você entende que é Deus quem vai fazer, no tempo determinado dEle, que é o tempo perfeito. Então, aprender a esperar em Deus significa entregar, descansar as suas preocupações, as suas ansiedades, a sua vida a Deus, para que Ele faça. Ainda no Salmos 40, no verso 1, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Na minha versão está dizendo, esperei com paciência no Senhor. Queridos, esperar com paciência no Senhor é entender que Deus está no controle da nossa vida. Que nada do que acontece ou que deixa de acontecer foge dos planos e do propósito de Deus. E quando você entende isso, você consegue literalmente entregar a sua vida, os seus cuidados nas mãos de Deus e esperar com paciência pelo Senhor. Ainda Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que palavra linda, queridos. Porque sim, esperar é muito difícil. Nós não queremos esperar por nada. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que naquele momento que a gente se cansar, naquele momento que a luta vier, que a gente se entristecer, que a gente desanimar, a gente corre para Deus e Ele renova as nossas forças. O Espírito Santo renova as nossas forças. E você? Você sabe realmente esperar em Deus? Você consegue descansar e entregar a sua vida totalmente a Deus? Como você tem esperado pelas bênçãos que você tem pedido a Ele? Com angústia? Com ansiedade? Com peso nos ombros? Contando os dias, Senhor, passou mais hoje e não chegou? Como você tem esperado? Mas eu te garanto, queridos, que se você não é muito bom nisso, em esperar, é possível aprender a esperar em Deus. Porque eu aprendi a esperar em Deus. E se eu aprendi, qualquer pessoa aprende. Eu nunca fui muito boa nisso, nunca soube esperar por Deus. Eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa, muito ativa, muito independente, muito de fazer. Então eu não sabia esperar em Deus. E no ano passado, eu pedi 3 coisas para Deus. Quando eu pedi a primeira, a resposta de Deus foi: espere.
Passou um tempo, eu pedi a segunda. E a resposta de Deus foi: espere. Passou mais um tempo, e eu pedi a terceira. E adivinha vocês? A resposta de Deus foi: espere. Bom, na terceira oração eu já estava, confesso para os irmãos que eu falei: Deus, você está de brincadeira comigo. Justo eu, que não tenho paciência, que não sei esperar. Mas foi justamente nesse momento que o Espírito Santo falou comigo e me disse: você precisa mudar a sua oração. Então eu entendi. E eu parei de pedir o que eu queria para Deus. E eu passei a pedir: Deus, me ensina a esperar. Se é isso que Ele quer que eu faça e eu não sei fazer, então Deus, me ensina a esperar. Aumenta a minha fé de uma forma que seja tamanha, que independente do dia, se eu estiver bem ou se eu não estiver, se eu estiver feliz ou se eu estiver triste, eu vou estar em paz, porque eu vou confiar que a minha vida está no controle de Deus e que Ele vai fazer no tempo determinado dEle, e que quando Ele fizer e se Ele fizer, vai ser da forma perfeita. Então eu quero te dizer, querido, que se você não sabe esperar, basta você abrir o seu coração, sinceramente, e falar para Deus: me ensina a esperar em Ti. Me ensina a descansar, me ensina a esperar com paciência, me ensina a entregar verdadeiramente. Porque se você fizer essa oração sincera a Deus, o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Aprender a esperar em Deus traz paz no coração, traz fé, traz intimidade com Deus. Segunda lição que a gente pode aprender com essa história: Deus não desiste das suas promessas. Acompanhe comigo em Gênesis 16, do verso 2 até o 4. Diz o seguinte: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, a mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Mais um. Ele a possuiu e ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezado. Esse texto soa familiar para você? Quantas vezes nós cansamos de esperar pelo tempo de Deus e nós damos o nosso jeitinho? O que acontece na história de Abraão e de Sara? Eles eram humanos assim como nós. E, na verdade, eles já tinham esperado 10 anos, desde quando Deus havia dado a promessa a Abraão. Mas então o lado humano falou mais forte, falou mais alto. E o desespero bateu, já passou 10 anos e o filho não vem, a promessa não se cumpriu e esse filho não vai chegar. Então Sara fala para Abraão: vamos dar um jeito. Olha, entra e concebe a essa serva Agar. Porque pelo menos nós vamos ter filhos através dela. Mas o que acontece, queridos, é que o nosso jeitinho nunca é o melhor. Porque aqui a história se complica um pouco. A partir do momento que Agar concebe, ela passa a desprezar Sara. Só que então Sara aflige tanto a Agar, que ela não aguenta mais e ela corre para o deserto. Mas o mais lindo dessa parte da história que eu vejo é sobre o amor incondicional de Deus. Porque Deus, nesse momento, simplesmente poderia desistir da promessa que Ele deu para Abrão e para Sara. Ele poderia dizer: olha, vocês não creram, vocês não esperaram pelo tempo, vocês tentaram resolver do seu jeito, já complicou toda a história. Então eu não vou mais dar nenhuma promessa para vocês. Mas não, queridos.
Deus não leva em conta a nossa fraqueza, a nossa humanidade, nossos erros. Deus não leva em conta quando a gente fica desanimado. Deus não leva em conta quando a gente fica angustiado. Porque Deus é amor e o amor de Deus é incondicional. Ele não depende dos nossos erros ou dos nossos acertos. Se você acerta, Deus te ama, mas se você erra, Deus continua te amando. E o amor de Deus aqui foi incondicional. Ele vai lá, ele conserta a história, ele manda o anjo resgatar Agar no deserto, ele abençoa a descendência de Agar, de Ismael. E ele cumpre a promessa que ele deu a Abraão no tempo determinado dele. Porque Deus não desiste de você. Ele não desistiu de Abraão, ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Se ele deu uma promessa, se ele tem um plano na sua vida, ele vai cumprir. Terceira lição que a gente aprende com essa história. Primeiro eu aprendo a esperar em Deus, que é confiar irrestritamente em Deus, que é descansar nele, que é entregar o meu coração, meus problemas e minha vida a Ele. Depois eu entendo que Deus é um Deus de promessa e que o plano que Ele tem para a minha vida, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. Mas depois o que eu faço enquanto eu espero? Abraão não ficou parado esperando a promessa de Deus, quando Deus deu a promessa para ele. Ele seguiu a vida dele. Ele mudou de cidade, ele intercedeu por Ló, ele continuou com a vida dele. Se nós olharmos vários personagens na Bíblia, todos eles receberam promessas de Deus e eles não ficaram simplesmente parados esperando. Noé não sentou esperando o dia que o dilúvio fosse chegar. Noé trabalhou, e trabalhou muito. Ele construiu a arca, ele anunciou a mensagem que Deus falou para ele anunciar de que o dilúvio viria. Moisés e Josué não ficaram parados no deserto esperando chegar à terra prometida. Eles trabalharam muito, eles tiveram muito trabalho com aquele povo. Eles lideraram, eles ensinaram, eles cumpriram as instruções de Deus. Eles guiaram o povo. Jacó não ficou parado esperando 7 anos, ele trabalhou 7 anos e depois mais 7. Quantas histórias nós vemos na Bíblia? Uma história que fala sobre esperar, que para mim também é um grande exemplo, é de José. Quando Deus deu a promessa para José de que ele reinaria sobre seus irmãos, José era um jovem. Ele tinha só 17 anos. E, irmão, se a gente parar para pensar sobre a vida de José, que vida que foi essa? Nada fácil, né? Os seus irmãos, com inveja dele, jogam ele numa cova com a intenção de matá-lo. E se a gente parar humanamente para pensar sobre isso, só isso seria suficiente para causar um dano emocional tão grande na vida de José pelo resto da sua vida. Imagine seus próprios irmãos te odiarem a ponto de te jogarem numa cova para te matar. Então eles mudam de ideia, porque iam passando uns mercadantes e falam, não, então a gente não vai deixar ele aqui na cova para morrer, vamos vender ele como escravo, que esses mercadantes vão para o Egito. E aí ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Chegando no Egito, ele vai para a casa de Potifar, o eunuco de Faraó. E então, o que José faz? Ele fica reclamando da vida dele. Senhor, que promessa foi essa que o Senhor me deu? Desde que o Senhor me deu essa promessa, só coisas ruins aconteceram na minha vida. Não. José trabalha. José faz o seu melhor. Ele se destaca. Potifar o coloca como administrador da casa. Eu acho que nessa altura da história, José deve ter respirado um pouco e pensado, ufa, um alívio, obrigada a Deus. Até que a mulher de Potifar se encanta com a beleza dele. E aí, como ele não dá bola para ela, ele é lançado na prisão injustamente. Então ele vai para a prisão. Olha quantas coisas ruins acontecem na vida de José depois que Deus dá uma promessa para ele. E lá na prisão, o que ele faz? Ele para? Ele espera? Ele reclama? Não. Na prisão ele trabalha. Ele trabalha, ele se destaca, e o carcereiro coloca ele como chefe ali para tomar conta de todos os presos. E ele faz o seu melhor. Até que o copeiro do rei e o padeiro
são presos. Passado um tempo, ele interpreta o sonho deles. E quando o copeiro vai sair da prisão, José fala para ele, olha, lembra de mim, querendo dizer, vai lá, fala para o rei que eu estou aqui injustamente. Fala sobre mim. E o que o copeiro faz? Se esquece de José. E então José tem que esperar mais 2 anos na prisão. Até o dia em que o rei tem um sonho. E aí o copeiro se lembra de José. E o final da história você já sabe. José interpreta os sonhos do rei. E o rei o coloca como governador do Egito. E nesse momento, a promessa que Deus deu para ele se cumpre. Só que tem uma coisa, queridos. De quando Deus deu a promessa até o momento em que a promessa se cumpriu, se passaram 13 anos. Porque José tinha 30 anos quando ele virou governador do Egito. 13 anos. E o interessante é que a Bíblia diz que é feliz aquele que espera. Vamos ver o que diz aí Provérbios 8:34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Feliz é aquele que espera em Deus, que permanece firme na casa de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Então eu fiquei pensando, por que será que a palavra de Deus nos diz que é feliz aquele que espera? Na verdade, queridos, é feliz aquele que espera, porque enquanto você está esperando, Deus está te preparando para algo muito maior. Deus está te treinando, Deus está te capacitando, Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua fé. Eu imagino que Deus fica com a bênção pronta e muitas vezes Ele quer dar a bênção, mas Ele olha para nós e Ele diz, você ainda não está pronto. Eu não posso te dar essa bênção agora, porque você não está pronto, você precisa crescer. Você precisa crescer em fé, você precisa crescer em intimidade comigo. Todas essas histórias nos mostraram que as pessoas, esses personagens, enquanto eles esperavam, eles trabalhavam. Eles continuavam sendo fiéis a Deus. Eles continuavam seguindo as instruções de Deus. Eles não reclamavam. Então, o que nós devemos fazer enquanto a gente espera pelo tempo determinado de Deus? Nós devemos fazer o nosso melhor para Deus. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, faça o que tu queres na minha vida. Nós devemos parar de perguntar, Deus, o que você vai fazer por mim? E devemos começar a dizer, Deus, o que você quer que eu faça para você? Tem uma frase que diz, enquanto eu enxugo as lágrimas dos outros, eu não tenho tempo para olhar as minhas. Tantas coisas nós podemos fazer. Enquanto você espera, você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento verdadeiro. Então, enquanto você espera, se você não tem esse relacionamento com Deus para poder se colocar à disposição dEle para trabalhar, então peça para Deus te ensinar a ter esse relacionamento de intimidade com Ele. Enquanto você espera, ore. Depois você ore um pouco mais. E quando você estiver bem cansado, você continua orando. E você peça para o Espírito Santo te dar forças quando você não tiver mais forças. Porque se a tua oração for sincera, o Espírito Santo vai te dar forças. O Espírito Santo vai te levantar quando você cair. O Espírito Santo vai te encher. Talvez você venha na igreja porque você já se acostumou, porque virou um hábito, porque você cresceu, nasceu aqui, faz parte da sua vida, faz parte do seu final de semana, ir ao culto, ir na programação, trabalhar no ministério.
mas o quanto você sente uma conexão direta com Deus. O quanto você está tão próximo dele que você ouve ele falar. O quanto ele é teu amigo verdadeiro, aquele que você vai falar e abrir teu coração e dizer absolutamente tudo o que você está sentindo. Para conseguir esperar em Deus, é preciso ter esse relacionamento de intimidade com Ele. E o meu convite para você nessa noite é, se você não sabe o que é isso, então simplesmente peça para Deus e ore. Abra o seu coração. Peça para Deus, Deus, o que é esse relacionamento de intimidade que eu ouvi falar? O que é ouvir o Espírito Santo falar com você? Eu não sei o que é isso, mas eu quero aprender o que é isso. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês algo que até então, até hoje, era algo só meu e de Deus. Há muitos anos, nessa igreja, não sei quantos anos, acho que quase uns 20. Deus usou uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim: enquanto eu estava orando, Deus me mostrou você lá na frente pregando. E eu disse para a pessoa, eu? Não, eu não. Impossível. Imagina. Nem quero. E hoje eu penso que, será que Deus não gostaria de ter cumprido essa promessa antes na minha vida? Eu acredito que sim. Mas sabe o que acontece, queridos? Nossas ações, nossas decisões, muitas vezes atrasam o plano de Deus. Nosso medo, talvez. Eu confesso que eu tive medo de que Deus me mudasse. O que será que Deus queria fazer comigo? Eu não queria mudar meu jeito. Mas meu jeito não funcionou. Até que chegou um momento que eu entendi isso e eu falei, Deus, faz a sua vontade, faz o seu jeito, porque o meu não funciona, nem vai funcionar. Mas, queridos, a verdade é que nós podemos até atrasar o plano de Deus, mas nunca parar. Porque o plano de Deus e a promessa que Deus tem para a sua vida, ela vai se cumprir. Você querendo ou você não querendo. Você tentando fugir, como eu muitas vezes tentei fugir. Como Jonas tentou fugir quando Deus deu a missão para ele de ir pregar em Nínive. Ele não quis, ele foi para outro lado, mas Deus foi lá, resgatou, trouxe ele e trouxe para cá. Então creia nisso. Que se Deus tem um plano na sua vida, no tempo determinado dele, que é um tempo perfeito, Deus vai cumprir.